O apóstolo Paulo falou uma coisa que eu gostaria que todos entendessem, que é para ninguém ficar preso a nenhuma pessoa neste mundo. Aliás, isso também foi uma recomendação dele aos Colossenses. Ele disse a eles: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que ter muito cuidado para não se deixar enganar pelo que as pessoas pregam. Você não pode se deixar levar pela lábia do pastor, pela conversa do padre, nem do preto velho, nem do rabino, nem do tio Laércio, ou seja lá de quem for. Nunca deposite a sua fé em nada que o homem diz, a não ser que esteja de acordo com a palavra de Deus. Não siga nenhuma religiosidade, nenhuma filosofia de vida, nenhuma tradição, nenhum ritual imposto por homem algum. Pelo contrário, procure sempre se confirmar e se firmar naquilo que a Bíblia diz. Confirme se aquilo que estão ensinando para você está escrito na Bíblia e se é desta forma como estão falando. Fique atento às palavras que estão escritas, mas não atento às letras, porque muitas pessoas torcem as letras da maneira que querem, torcem as palavras. Mas fique atento àquilo que Deus vai falar no íntimo do seu coração. Todos nós recebemos de Deus um espírito proveniente dele, que é capaz de discernir a voz de Deus. Então nós sentimos a voz de Deus. Não simplesmente ouvimos, mas sentimos. Então nós temos que estar atentos sempre para não sermos enganados por ninguém. Mas o que eu quero passar para você é um outro versículo. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O apóstolo Paulo disse o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Preste atenção. Deus é quem dá o crescimento. Você vai crescer na vida, vai subir na vida, vai prosperar, porque Deus vai te dar o crescimento. Não é de outra forma. O povo de Corinto, ele estava muito dividido na fé quando o apóstolo Paulo disse isso. Cada um defendia a sua religião e criticava a religião do outro. E isso também acontece nos dias de hoje. Nós temos por aí um montão de religião e cada um puxa a brasa para sua sardinha, falando no popular, né? E aquele tempo já era assim. Umas pessoas diziam: eu sou de Apolo, porque gostavam da pregação do Apolo. Outros diziam: eu sou do Paulo, porque Paulo também pregava e ensinava muito bem. Então tinha uma divisão, um desentendimento entre eles. Uns diziam: eu sou de Apolo, outros eram de Paulo. Então o apóstolo Paulo chamou a atenção deles, dizendo, ele falou: por que vocês ficam aí discutindo religião? Um dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Apolo. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Não são apenas homens? São homens. Somos ministros da palavra pelos quais vocês vieram a crer no Evangelho. E isso conforme Deus concedeu a cada um que pregasse. E o apóstolo Paulo disse para eles: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento, quem deu o crescimento foi Deus. Por que é importante você saber disso? Porque ninguém tem que ficar discutindo religião, ou falando mal ou bem dessa ou daquela igreja, ou seja lá como for que cada um chame o local da sua congregação. Esse negócio de religião não leva ninguém a nada. Uns gostam de ouvir a minha pregação. Tem pessoas que dizem que eu ensino bem, gostam de ouvir a minha pregação. Outros gostam daquilo que o padre fala, de ouvir o padre falar. Outros têm os seus pastores, cada um gosta de ouvir quem quer que seja. Não importa isso, não importa quem está falando. Importa o que está sendo falado. Isso é que você tem que prestar atenção.
E não na palavra do homem, mas naquilo que Deus fala no seu coração durante o tempo que você está ouvindo a pregação da palavra. Vale aquilo que você consegue entender de Deus, não da palavra do homem, porque o homem não tem nada para te dar. Então o apóstolo Paulo falou para eles o seguinte, que eles não deviam se deixar guiar por nenhum outro a não ser por Jesus Cristo. Mas tem aí quem prefere ser guiado por outra pessoa, por outras coisas. Não tenho nada com isso. Eu faço e digo apenas aquilo que Deus mandou. E é importante mesmo é que cada um dê ouvidos àquilo que Deus quer revelar para ele. Porque Deus quer se revelar a você. E é a revelação de Deus, aquela revelação que você recebe de Deus no seu íntimo, é que vai fazer você crescer na fé. E nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje eu vou falar sobre revelação. O livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, está escrito assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não faz nada às ocultas. Tudo o que ele faz é revelado aos seus servos. Tudo o que Deus fez no passado foi previsto pelos profetas por muitas gerações. Tudo o que aconteceu, tudo o que foi feito, antes foi anunciado. E como Deus não muda, a palavra dele também não muda. A forma como ele agia no passado continua sendo a mesma forma que ele age nos dias de hoje. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus não vai fazer coisa nenhuma na sua vida sem que antes você receba a revelação da palavra. Como é que vai ser isso? Quer dizer então que se ele for me curar, me prosperar, ele vai me avisar, ou eu vou ouvir uma voz, eu vou sonhar que eu estou sendo curado, ou que eu ganhei muito dinheiro? Não, tem nada disso. Eu não estou falando nada sobre sonhar, ouvir vozes, ver vultos, nada disso. Preste atenção no que eu estou explicando, que é para você não ser enganado pelo diabo. Não tem nada de misticismo. Revelação de Deus não tem nada a ver com misticismo, ocultismo, nada sobrenatural, não. Tudo é pelo conhecimento da palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou a nós pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então preste atenção aqui. Antigamente, Deus falava com os profetas por meio de sonhos, visões, mas hoje ele fala diretamente no nosso coração, quando nós lemos ou ouvimos a pregação da palavra. Mas isso também não quer dizer que Deus não possa falar conosco por meio de sonhos. Deus pode tudo. Não é isso que eu estou dizendo, que não fala mais. Deus faz o que quer. Deus sabe como faz e o que deve fazer. Mas uma coisa é certa. Quando é Deus que fala conosco, preste atenção para você não ser enganado. Quando Deus fala conosco, nós não temos nenhuma dúvida quanto ao que foi dito. Deus sempre fala de modo que nós sentimos e sabemos com certeza o que Ele está dizendo para nós. Está escrito que Deus não é Deus de confusão. E tem mais. Tudo que Deus diz tem que se cumprir exatamente como foi dito. Senão não é de Deus. Porque também está escrito que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Então pode estar certo de que se Deus falou no seu coração, aquilo que ele falou vai se cumprir. Se não se cumprir, não foi Deus que falou. Se você sentiu, pensou, ouviu alguma coisa que não se cumpriu, não foi Deus. Não foi Deus quem falou com você. Disso você pode estar certo.
Quando Deus fala conosco, nós sentimos no nosso íntimo. Não tenha a mínima dúvida. Quando Deus fala, Ele fala no nosso coração. E nós sabemos que é Ele quem nos fala, porque nós sentimos arder o coração. É um misto de alegria e emoção que você sente quando Ele fala com você. E ninguém sabe explicar como, mas sabe com certeza que é Deus quem está falando, porque mexe aqui dentro, ó. Mexe aqui dentro. Então não tem nada desse negócio de ouvir voz, ver vulto, ou sei lá mais o que. Cuidado para não se deixar iludir. Normalmente coisas desse tipo ou é invenção da nossa mente ou é ação de demônio. Tudo que Deus tem para nos falar está escrito na Bíblia, mas Ele não fala pelas letras que estão ali, não. Ele fala pelo Espírito. Nós lemos as letras e o Espírito de Deus dá o entendimento. Ele nos faz compreender a mensagem. E cada pessoa entende de uma forma. Ele fala de um modo especial para cada um, porque só Deus sabe falar conosco do modo como nós podemos entender. Porque só Ele conhece tudo a nosso respeito. Mas o que eu quero que você entenda é que para ser abençoado, você precisa prestar atenção naquilo que Deus vai revelar a você por meio da palavra. Porque Deus não vai fazer coisa nenhuma na sua vida sem que você antes tenha a revelação da palavra, o entendimento da palavra. Isso é, sem que você tome conhecimento pela palavra daquilo que Ele quer e pode fazer na sua vida. Quando pela palavra de Deus você entender que Ele pode e quer fazer aquilo por você, então aquilo vai ser feito. Uma prova disso é que o mundo está cheio de pessoas doentes, carentes, necessitadas, problemáticas, e essas pessoas nunca são curadas, nunca prosperam, nunca ficam livres dos seus problemas. E por que isso não acontece na vida delas? Será que é porque Deus não quer curar, não quer libertar, não quer abençoar? Claro que Deus quer. A vontade de Deus está clara na Bíblia. Diz a Escritura que todos os nossos pecados, dores, enfermidades foram colocados sobre Jesus. E Ele os levou na cruz. E isso foi feito para que todos tivessem direitos a ter saúde, a viver livre das garras do diabo. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelo seu sofrimento na cruz foi dado a nós todo o direito de ficar livre de todo o mal. Mas por que então que todo doente não é curado? Por que todo miserável não prospera? Porque nem todo mundo está interessado em reconhecer a Jesus como seu Salvador. Nem todo mundo recebe Jesus como Senhor da sua vida, como aquele que tomou sobre si as suas dores e as suas enfermidades e levou na cruz os seus pecados e se fez maldição no lugar dele, para que ele pudesse ter uma vida abençoada. Nem todo mundo aceita isso. Nem todos são curados, nem todos prosperam, nem todos alcançam uma vida feliz, porque nem todos buscam ouvir a voz de Deus. Nem todos querem dar atenção. Não buscam o entendimento, não buscam a revelação da palavra. Quando você lê a Bíblia ou ouvir a pregação, você tem que ficar atento para você ouvir a revelação, aquilo que Deus quer revelar no seu coração. Às vezes está sendo dito uma coisa, mas Deus está falando no seu coração algo diferente. Você está ouvindo aquela palavra e Deus fala, te mostra no seu coração um erro, uma coisa que você tem que resolver, uma pendência que você tem na vida para você resolver para ser abençoado. Sem que a palavra de Deus seja revelada no seu coração, não há como Deus te abençoar. Porque a bênção de Deus, ela só nos é dada mediante a fé. E nós só recebemos fé quando nós permitimos que Deus fale no nosso coração. Ter fé é muito mais do que acreditar que Deus quer e pode fazer. Ter fé é ter certeza de que Ele vai fazer o que Ele prometeu. Mas se você não ouviu Ele te revelar nada, Ele não te prometeu nada, então não vai fazer nada. Como é que a pessoa vai ter fé se ela não sabe nem qual é a vontade de Deus? Diz a Bíblia em Romanos 10:17 que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Trocando isso em miúdos, o que está dizendo aqui
é que a fé vem pelo ouvir a mensagem da salvação. E a mensagem, ela vem por meio da pregação da palavra a respeito de Jesus Cristo, daquilo que ele realizou por nós. Quando o doente toma conhecimento do que Jesus fez por ele, quando Deus revela no coração dele, por meio da pregação da palavra, que todas as doenças dele, todas as dores foram colocadas sobre Jesus, para que ele não tivesse mais que sofrê-las, e que ele tem direito de ser curado, porque essa é a vontade de Deus, que ele tenha saúde, e quando ele crê nisso, ele recebe a fé, e é imediatamente curado. O mesmo acontece com o miserável, com o falido, com a pessoa problemática. Quando ela recebe a revelação de Deus, isso é, quando a palavra de Deus entra no coração dela, ela recebe fé para prosperar e passa a ser uma pessoa vitoriosa na vida. Nós temos sempre que buscar a revelação de Deus para a nossa vida. Porque só Ele sabe os planos que são traçados contra nós no inferno. E Deus sempre nos alerta com antecedência, para que não venhamos cair nas armadilhas do maligno. E assim, ele também revelava para Eliseu os planos do rei da Síria. Lembra dos vídeos anteriores? Eu já expliquei isso. Quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, Deus revelava para Eliseu o plano deles. Mas o principal objetivo de Deus não é só nos guardar dos planos do inimigo, não. A bênção maior que Deus tem para nós é a vida eterna. E esse é um assunto que interessa pouquíssimas pessoas. Quase ninguém quer saber disso, porque a maioria daqueles que dizem crer em Deus, eles não acreditam de fato que vão viver para sempre. Eles só conseguem enxergar a vida material. A maioria só consegue enxergar esse corpo que ela tem agora e que ela sabe que não vai permanecer para sempre. Mas eu não sou esse corpo, eu não sou esse rosto que você está vendo aí na sua telinha. Você não é aquela imagem que você vê quando você se olha no espelho. Nós somos uma alma viva, que habitamos em um corpo de carne e osso, e sei lá mais o que, eu não vou agora descrever aqui tudo que compõe o corpo humano, mas você está entendendo o que eu estou falando. Eu e você somos mais do que esse corpo. Somos muito mais que isso. E não vamos morrer. Nós somos eternos. E o diabo sabe disso. E ele faz de tudo para nos afastar, para nos arrastar com ele para a perdição. Sim, porque o tempo dele está contado. Ele já está condenado. E quando chegar a hora determinada por Deus, ele será lançado no lago que arde com enxofre e fogo, juntamente com seus seguidores. Os demônios e todos aqueles que rejeitaram a salvação proposta por Deus. E ali estarão em tormento por toda a eternidade. Mas aqueles que receberam Jesus como Senhor da sua vida, estes serão salvos e estarão com Jesus no reino dos céus para sempre. Como é que vai ser isso? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Diz a Bíblia que nós teremos um corpo glorificado. Como é que vai ser o nosso corpo? Não me pergunte, não sei. O apóstolo Paulo explicou que quando ressuscitarmos, nós teremos corpos incorruptíveis. Isso é, que não se corrompe. Corpos que jamais irão envelhecer ou deteriorar. Com certeza não vai ser um corpo de carne e osso. Não tem essa história de reencarnação. Preste atenção nisso. Não creia nesse negócio de reencarnação, que você vai morrer e vai voltar em outra vida, vai voltar em outro corpo. Não vai voltar novamente, não. Ninguém vai voltar novamente nessa terra em outro corpo. Isso é doutrina de demônio. Quem prega isso está enganado, não tem conhecimento de Deus. Quem está pregando isso, ouviu isso da boca de alguém endemoniado e continuou e deu sequência, mas não é verdade. A Bíblia diz claro que como a nuvem que passa e se desfaz, assim é aquele que desce ao mundo dos mortos, nunca mais voltará à face da terra. Está escrito no livro de Jó, no capítulo 7, versículo 9. É uma grande mentira do diabo esse negócio de que você vai morrer e depois vai voltar a viver em outro corpo. Se isso acontecesse, você não seria mais você, seria uma outra personalidade. Então não entra nessa história. Você será sempre você. O seu corpo vai morrer, você não.
Se não fosse assim, Jesus teria dito. Se você quiser saber mais sobre isso, então depois você leia 1 Coríntios, anote aí, para você saber mais sobre a ressurreição. Anote 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 35 ao 54. Depois você lê isso. Jesus também falou que nós seremos como os anjos de Deus. Está escrito em Lucas, capítulo 20, versículo 36. Deus prometeu criar uma nova terra. Isso está escrito também no livro do profeta Isaías, capítulo 65, do versículo 17 ao versículo 20. Ele disse: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, e nem mais se recordarão. Mas alegrai-vos e regozijai-vos perpetuamente no que eu crio, porque crio para Jerusalém motivo de exultação e para o seu povo motivo de gozo. E exultarei em Jerusalém e folgarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá nela criança de poucos dias, e nem velho que não tenha cumprido os seus dias. Isso é o que está prometido. João, quando foi arrebatado em espírito, quando ele estava na ilha de Patmos, e foi arrebatado em espírito, e Deus deu a ele as revelações das coisas que haveriam de acontecer, ele viu isso. João viu. Mas não faço nem ideia de como vai ser isso. Tudo o que eu sei é que viveremos eternamente. E o que compete a nós decidirmos hoje de que lado nós queremos ficar. Onde é que queremos passar a eternidade? Se é com Deus ou se é com o diabo. Como está escrito na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 ao 16, as coisas que os olhos não viram, e nem os ouvidos ouviram, e nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Porque Deus as tem revelado pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, até as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as compreende, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita essas coisas. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e ele não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele por ninguém é discernido, pois ninguém jamais conheceu a mente do Senhor, para que o possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Se queremos estar com Deus, nós precisamos ficar atento ao que Ele nos revela. Porque é dando ouvidos aos seus ensinamentos que nós vamos conseguir o nosso passaporte para o reino dos céus. E o que nos garante a entrada no reino dos céus é o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. E como é que eu recebo o Espírito de Cristo, o Espírito Santo? Jesus ensinou isso. Ele disse: se alguém me amar, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Todo aquele que ama Jesus tem o Espírito de Deus morando nele, porque essa é a promessa dele. Se você ama Jesus e é obediente à sua palavra, então não tenha a menor dúvida, o Espírito de Deus habita em você. Ele disse: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele morada. E Jesus não mentiu. Se você ama Deus, você ama a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra de Deus.
conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, a palavra. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tem uma outra tradução da Bíblia que diz que no começo aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Então amar a Deus é estar sempre atento àquilo que Deus está falando no seu coração. Isso é amar a Deus. É você estar sempre em comunhão com Ele. Quem prega a palavra é o homem, o ser humano. Mas quem fala é o Espírito Santo. Como o apóstolo Paulo disse, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Nós lemos a palavra, nós explicamos, mas a mensagem, aquilo que você precisa ouvir, não é o que eu estou falando, é o que Deus está colocando no seu coração nesse momento. O pregador não conhece nada da sua vida, eu não sei nada sobre você. Mas durante a pregação da palavra, Deus está falando com você exatamente o que você está precisando ouvir. Você entende sobre o que Ele está dizendo. Você sente aquilo que é para você. Se você não sentiu nada, Ele não está falando nada com você. Mas você tem que sempre estar atento durante a pregação. Porque às vezes uma palavra é o que você precisa ouvir. E Deus toca no seu coração naquela hora. Isso acontece com toda pessoa que prepara o coração para ouvir a voz de Deus. Só não ouve Deus falar aquela pessoa que não quer ouvir. Durante a explicação da palavra, Deus fala no seu coração. E a palavra de Deus ela é viva. É muito diferente de qualquer outro livro que já existiu na face da terra. Nós podemos ler a mesma mensagem diversas vezes e cada vez que nós lemos, Deus fala conosco de um modo diferente. Eu não digo a história é sempre a mesma, mas a revelação de Deus para nós, cada vez que nós lemos, é outra revelação. Cada vez que lemos, Deus mostra uma coisa diferente, uma coisa nova. Mas tem uma coisa, Deus só se revela para a pessoa que tem o desejo de conhecê-lo. Ele mesmo disse em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando a pessoa não tem o desejo sincero de encontrar Deus, ela não vai encontrar. Porque Deus não se revela para ela. Deus só se revela quando a pessoa vai de todo o coração, quando ela quer ouvir, quando ela quer se encontrar com Ele. Então, se você colocou esse vídeo para assistir, mas você está ocupado, está prestando atenção em outras coisas, esquece, para o vídeo, porque Deus não vai falar com você. Se você quer ouvir, quer ter um encontro verdadeiro com Deus, você tem que propor no seu coração: eu vou ouvir porque eu quero ouvir o que Deus tem a dizer para mim. Então você vai prestar atenção e vai deixar Deus falar no seu coração aquilo que Ele tem que falar. Você tem que estar atento. Porque Deus só se revela para aquela pessoa que busca Ele de todo o coração. Quanta gente já me disse, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. E não vai entender nunca. Nunca ela vai conseguir entender se ela não quiser ouvir o que Deus tem a dizer. Quantas outras pessoas já me disseram, às vezes quando eu vou dar uma mensagem para a pessoa, que Deus põe no meu coração para dar uma palavra para ela, a pessoa diz, eu já conheço essa passagem. Quanta gente já falou isso para mim? Às vezes você vai pregar um versículo da Bíblia, a pessoa, não, mas isso eu já ouvi, já sei, isso eu já sei. Não sabe coisa nenhuma, não sabe de nada. Ela pode até conhecer a história. Pode ser que ela já tenha lido ou já tenha ouvido a história. A história pode ser a mesma, mas a revelação que Deus dá para ela nunca é a mesma. Se Deus manda eu falar para você sobre um versículo que você já viu várias vezes, não feche o coração, não. Você já conhece a história, mas se Deus mandou te pregar sobre um versículo é porque Ele tem algo novo para te falar. Algo que você não viu.
Nunca que eu abro a Bíblia em um versículo e penso, isso aí eu já sei, eu não vou ler de novo porque eu já sei. Não. Eu vou ler de novo, vou ler com atenção, porque Deus está me mostrando aquilo ali, é porque Ele tem algo novo para me revelar. E é na revelação de Deus que eu prospero, que eu obtenho a vitória sobre o meu problema. Então sempre preste atenção quando você for ler a Bíblia ou for ouvir a pregação. Vá com o coração aberto para ouvir o que Deus tem a dizer. A história pode ser a mesma, pode ser que você já conhece o que está sendo dito, mas a revelação que Deus tem para você sempre é nova. É totalmente diferente, a Bíblia é totalmente diferente de um livro que você já leu ou de um filme que você já assistiu. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Eu não digo a letra está escrita ali há milhares de anos, mas a mensagem, cada dia Deus nos dá uma revelação que vai de encontro à nossa necessidade. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Ele fala no nosso coração aquilo que homem nenhum poderia falar. Aquilo que letra nenhuma seria capaz de representar ou de descrever, porque só Ele conhece o nosso viver. Eu não sei dizer quantas vezes eu já li e reli cada versículo da Bíblia. São quase 40 anos estudando a Bíblia. Mas cada vez que eu leio ou ouço a pregação, Deus me mostra uma coisa nova. E eu descubro naquela palavra algo que eu jamais pensei. Às vezes eu até me pergunto como é que eu não vi isso antes? Como é que só agora me veio esse entendimento? É assim que Deus nos dá o alimento da sua palavra. Cada dia a sua porção. E o cardápio de Deus é tão variado que ele nunca se repete. É mais ou menos assim como os nossos dias são sempre parecidos. Todo mês vai de 1 a 30 ou 31, toda semana de segunda a domingo. É sempre manhã, tarde e noite, mas nunca é a mesma coisa. São sempre parecidos, mas nunca são iguais. Pelo menos eu nunca vivi 2 dias exatamente igual. Em tudo que aconteceu, igualzinho no dia anterior, não acredito que ninguém tenha vivido assim. E desse modo é a palavra de Deus. Cada vez que você lê, Deus te dá um entendimento, uma revelação. Ou Ele te mostra algo que você está errando, ou Ele te mostra a solução de um problema, ou te dá um entendimento que vai fazer você crescer espiritualmente. E hoje eu estava meditando sobre uma passagem, aquela passagem que Jesus curou um paralítico, aquele que eles desceram pelo telhado. Você já deve conhecer essa passagem, mas é aquilo que eu falei. Sempre Deus tem uma coisa nova para falar no seu coração. Então vamos ler essa passagem, que está escrita em Marcos capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Vamos ler ela, preste atenção, porque Deus tem coisa nova para falar com você, como Ele falou comigo também. Está escrito assim: alguns dias depois, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa, e ajuntaram-se, pois, muitos, ao ponto de não caberem nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Então preste atenção. Jesus estava dando a eles a revelação do que ele faria. Ele estava anunciando a palavra. Nunca Deus faz nada na vida de ninguém sem antes anunciar. A palavra é importante. Sem ouvir a palavra de Deus, você nunca vai conseguir nada. Então Jesus estava ensinando a palavra. Nisso vieram alguns, trazendo um paralítico, carregado por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: olha só, Jesus vê a fé. Ele vê a fé no seu coração. Você não precisa falar para ele que você tem fé. Você não precisa falar para ninguém que você tem fé, porque você não engana. Você engana os homens, Jesus não. Ele vê. Ele vê a fé. Então, Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Perdoados são os seus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas
que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que esse homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado senão um só, que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim arrazoavam dentro de si. E perguntou-lhes: por que arrazoais deste modo em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Perdoados são os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E então ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu à vista de todos, de modo que todos pasmavam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa semelhante. Bom, várias vezes eu já li e já preguei sobre essa passagem do Evangelho. Talvez você também já tenha ouvido muitas vezes. Essa passagem fala a respeito da fé e mostra para nós também que há uma ligação entre o pecado e a enfermidade. E se há uma ligação entre o pecado e a enfermidade, deve haver também uma ligação entre o pecado e a miséria, e a pobreza, e a ruína das pessoas. A atitude de Jesus, quando curou aquele paralítico, nos dá a entender que aquele homem estava enfermo por causa do pecado. Porque quando desceram o paralítico diante dele, Jesus falou: filho, perdoados são os seus pecados. Ele só falou: pega, levanta, pega a tua cama e anda. Depois, porque ele viu que o pessoal estava ali zombando, dizendo: esse homem está falando besteira, ele não pode perdoar pecado, é só Deus. Então Jesus falou para eles: o que vocês acham que é mais fácil? Eu dizer perdoados estão os pecados ou mandar ele levantar? Então eu vou mandar ele levantar. E pronto, e mandou. E o homem foi embora. Então diversas vezes eu já li, já preguei sobre isso, mas hoje a lição é outra. Meditando nesse acontecimento, nós podemos entender o porquê muita gente não consegue se erguer na vida. Como aquele paralítico, ele não conseguia se levantar. Ele não conseguia se erguer. Às vezes a pessoa chega a duvidar de Deus, ela pensa: quando é que eu vou conseguir a minha bênção? Quando é que eu vou prosperar? Eu respondo: quando você se acertar com Deus. Está escrito aqui, Deuteronômio 39, está escrito: então o Senhor teu Deus te fará prosperar grandemente em todas as obras das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti, para te fazer bem como se alegrou em teus pais, quando obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei. Quando te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Enquanto a pessoa amarra o pecado, viver na prática do pecado, a pessoa não consegue se levantar. Não consegue se erguer na vida. O pecado faz a pessoa viver prostrada, porque o pecado dá ao diabo poder sobre a vida da pessoa. Então, se você vive pecando, você não é servo, não é serva de Deus. Pelo contrário, você está servindo ao pecado. E a Bíblia diz que, em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Isso é a separação de Deus. A pessoa que vive no pecado, ela vive separada de Deus. Por isso que nada dá certo na vida dela. Se você está separado de Deus, você é uma presa fácil para o diabo. Mas aqui diz também o seguinte, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É dom gratuito. Deus não te cobra para te dar essa vida. O dom gratuito, você não tem que pagar nada por ele. Não tem que fazer sacrifício, não tem que fazer penitência, não tem que rezar o terço, não tem que arriar despacho, não tem que dar dinheiro para ninguém. A única coisa que você precisa fazer é aceitar o que Jesus já fez por você, é reconhecer que Deus colocou sobre ele o castigo que era para você e que ele já pagou pelos seus pecados e pelos seus erros do passado.
Compete a você agora deixar tudo que aborrece a Deus e passar a servi-lo e a obedecer a sua palavra. Para você se erguer na vida, preste atenção aí, ô, Dona Maria. Preste atenção aí, seu Zé. Para você se erguer na vida, você precisa receber o perdão de Deus. E conforme foi dito, é dom gratuito. É de graça. Basta você querer. Mas isso implica em você deixar a vida de pecado. Porque se você verdadeiramente se arrepender dos seus erros e confessá-los a Deus, e disser para Jesus, eu quero ser perdoado, ele te perdoa na mesma hora. Como ele fez com o paralítico. Ele olhou para aquele paralítico e viu a fé dele. Se Jesus olhar para você e ver a fé no seu coração, e o desejo sincero de deixar a vida errada e passar a andar nos caminhos dele, ele vai dizer para você, filho, perdoados são os teus pecados. Mas se depois de perdoado e depois de lavado do seu pecado, você voltar a praticá-los, então em você vai se cumprir aquele provérbio que diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Jesus disse para o paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. E depois disso, então ele disse, levanta-te, toma a tua cama e anda. Depois que os teus pecados forem perdoados, você vai se levantar na vida. Depois que os pecados do paralítico foram perdoados, ele se levantou. Para se levantar, você precisa ser perdoado. Mas tem gente que para se levantar, vai precisar também perdoar. Porque quem não perdoa, não recebe o perdão. Foi isso que Jesus disse. Foi Jesus quem disse isso. Talvez esse seja o seu problema. Preste atenção que Deus pode estar falando no seu coração agora. Ele pode estar te mostrando que você precisa perdoar para ser perdoado. Esquecer o que aconteceu, fazer de conta que não se lembra, deixar de lado, não querer se lembrar de um determinado fato, isso não apaga a mágoa do seu coração. E um coração manchado pela mágoa não é apto, não serve para a morada de Deus em espírito. Então deixa eu te dar um conselho para a gente terminar. É um conselho de Deus, não do homem, porque de bom conselho dizem por aí que o inferno está cheio. Mas até isso é mentira, porque no inferno não tem nada de bom. Mas falando sério, se você ficou chateado ou chateada com alguma pessoa, alguma coisa que fizeram com você no passado, alguma coisa que disseram para você, você está magoado, está ferido, está triste com alguém, só tem um jeito de você se livrar disso. Procura a pessoa, coloca as cartas na mesa, reconcilie-se com o seu adversário, peça perdão se você o magoou, se foi o contrário, perdoe se você é quem ficou magoado. Não troca a sua bênção por outra coisa, por coisa nenhuma. Nada vale a pena. A mágoa, o ódio, o rancor, tudo isso é coisa do maligno. Não permita que esses sentimentos ou esses ressentimentos faça você ficar longe da presença de Deus. Ou pior que isso, eles vão fazer com que você perca a sua salvação. E vou te lembrar, a bênção maior que Deus tem para você é a vida eterna. Coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu. Coisas muito maravilhosas está te esperando. Então não perca mais tempo na sua vida. Deus tem muita bênção para você. Não fique amarrado nos acontecimentos do passado. Está escrito que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É assim que tem que ser a sua vida. Uma vida nova. Nada de ficar preso ao passado. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. E só aconteceu
porque você não estava obedecendo a palavra de Deus. Porque se estivesse obedecendo, nada disso teria acontecido. Porque Deus alerta sobre os planos do inimigo. E guarda também, viu? É muito. Deus fala muito no coração, né? Agora preste atenção ao que diz a Escritura aqui. Diz a Escritura o seguinte: as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Assuma isso. Toma para você essa bênção. Diga para você: as coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. E você então vai estar apto para se levantar na vida. Eu quero agora orar com você para Deus limpar do seu coração toda tristeza, toda mágoa, toda angústia e fazer de você uma nova pessoa a partir de agora. Mas preste atenção, eu só vou fazer isso, eu só vou orar pela pessoa que quer, a partir de agora, viver em novidade de vida. Se você não quer abrir o seu coração para Deus, se você tem mágoa de alguém, não quer perdoar a pessoa, não quer se reconciliar com a pessoa, se você acha que o que fizeram contra você não tem perdão, então não ore comigo. Porque essa oração não é por você. Essa oração é só para aquela pessoa que quer se limpar diante de Deus, que quer ter o coração apto para a morada de Deus nele. Porque Jesus, quando deu a vida dele por você, ele não levou em conta as coisas que você fez no passado. Ele te perdoou. Ele se entregou na cruz por você. Então, se você acha que o que a outra pessoa fez com você não merece perdão, você também não merece o que Jesus fez. Pense nisso. Ele te perdoou. Ele se entregou na cruz por você, para que Deus, o Pai, te recebesse de volta. O que ele fez por você, ele fez por mim também. E por qualquer outra pessoa. Portanto, se eu não considero que a outra pessoa, a pessoa que me magoou, a pessoa que me fez mal, se eu não considero que ela seja digna do meu perdão, eu também não sou digno do perdão de Deus. Uma certa vez Pedro perguntou para Jesus: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7? E Jesus então respondeu para ele: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E Jesus então lhes contou a seguinte parábola. Jesus disse para ele, contou a parábola para eles o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida lhe fosse paga. Então o servo se ajoelhou diante dele e rogou, dizendo: seja paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo se compadeceu dele, e o mandou embora e lhe perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o pelo pescoço, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. E então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, dizendo: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não teve compaixão e o colocou na prisão até que se pagasse a dívida. O que, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. E então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, eu te perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu
igualmente ter compaixão do seu conservo, como também eu tive compaixão de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que toda a sua dívida lhe fosse paga. Assim também, disse Jesus, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo do seu coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Olha que coisa séria. Coisa séria. Tem muita gente vivendo na mão do torturador porque tem uma dívida com Deus. Preste atenção nisso. Jesus morreu para pagar a sua dívida. Mas se você não aceitar a palavra dele, se você não aceitar aquilo que ele fala no seu coração, aquilo que ele te manda fazer, então você continua com a sua dívida. A sua dívida não é perdoada. Coisa séria isso. Tem muita gente vivendo na mão do torturador porque não quer obedecer a palavra de Deus. Tem uma dívida com Deus. E às vezes a pessoa pensa, mas eu nunca fiz nada contra Deus. Mas Jesus disse, quando fizestes a um destes meus irmãos, a mim me fizeste. Depois você leia Mateus capítulo 25, dos versículos 31 ao 46, que Deus tem mais para falar no seu coração. Não seja tolo, não seja tola, não fica mais na mão do diabo por causa do que outra pessoa fez ou deixou de fazer com você. Preste atenção nisso. Não falei que Deus tinha revelação nova para você? Tem. Sempre Deus tem uma revelação nova. Talvez você já conhecia essa história do paralítico que desceu pelo telhado, que Jesus curou, mandou ele embora. Mas talvez isso que Deus está falando no seu coração hoje, Deus nunca falou. Por que nunca falou? Porque é hoje que você precisava ouvir. Ele te deu tempo para você se acertar. E ele está vendo que você não se acertou. É assim que Deus fala. É assim que Deus fala com o nosso coração. Ele dá um tempo. Mas quando ele vê que você não consegue se libertar da mão do torturador, ele providencia um jeito de falar com você. É assim que Deus fala. Então preste atenção, voltando aqui. Não fica na mão do diabo por causa de coisas que fizeram com você. A sua vida não pode ficar na mão de outra pessoa, a não ser nas mãos de Deus. Abra o seu coração. Tire para fora o rancor, a tristeza, a mágoa. Fale com Deus. Chore na presença dele se for preciso. Deixe o orgulho de lado, procure a outra parte, reconcilie-se, faça o que for preciso, mas não fique mais na mão do torturador. Você merece ser feliz. Foi para isso que Jesus deu a vida dele no Calvário, para te resgatar do sofrimento. Chega de passar dificuldade na vida. Chega de dar cabeçada. Chega de só andar para trás. A hora é agora. É a hora de dar uma virada na sua vida. Pode ser que você nunca mais tenha essa chance de se acertar com alguém. Feche os olhos. Eu vou orar agora. Fique como você quiser ficar. Se você quer ficar de joelho, você fica. Se você quiser ficar sentado, você fica. Mas rasgue o seu coração diante de Deus. Converse com Deus agora. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, eu venho a Ti interceder por essa pessoa
que recebeu a tua revelação nesse momento. Essa pessoa não quer mais viver na mão do torturador. Essa pessoa não aceita mais carregar consigo essa mágoa, esse ressentimento, essa tristeza, essa angústia. Pai, essa pessoa está confessando ao Senhor agora o que aconteceu. Conte para Deus agora o que foi que te deixou assim. Fala com Ele, peça a Ele que te livre agora das mãos do torturador, que tem tirado a sua paz, que tem roubado a sua prosperidade, que tem feito de você gato e sapato. Esse espírito que te faz ser uma pessoa nervosa, descontrolada, infeliz, ele vai ter que sair da sua vida. E vai sair a partir do momento em que você decidir não mais carregar contigo o peso desse pecado. Então repita assim comigo agora. Repita comigo, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, do fundo do meu coração, eu perdoo todas as pessoas que um dia me causaram algum mal, algum prejuízo. Aquela pessoa que me maltratou, que falou mentiras a meu respeito, que traiu a minha confiança, que me roubou alguma coisa. Pai, eu a perdoo, assim como o Senhor me tem perdoado. E eu te peço, limpa o meu coração. Fique em silêncio agora, eu vou orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu proíbo o mal de continuar na vida dessa pessoa que está arrependida de verdade dos seus erros e não quer mais alimentar nenhuma mágoa no seu coração. Oh meu Deus, desça com teu poder agora sobre a vida dessa pessoa, sobre os caminhos dela, e onde estiver um espírito do mal agindo, oprimindo, prendendo essa pessoa, ele vai ser queimado agora, vai ter que sair. Em nome de Jesus eu mando, eu ordeno todo o mal, toda tristeza, toda mágoa, toda angústia, todo sofrimento, todo o peso que essa pessoa carrega a vida toda, que está sobre a vida dessa pessoa, em nome de Jesus, sai agora, vai embora e não volte mais. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diga, graças a Deus.